Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos estudos do Aprender Sempre, estamos aqui no volume 2, na sequência de atividades 1, né? Nas aulas 7 e 8, relações entre capacidade e volume, conteúdo aqui do sétimo ano do ensino fundamental. Então vamos para as nossas atividades ali. Então, né, antes de mais nada, aí, ó, se você não for inscrito, aproveita, inscreva-se no canal, nos acompanhe. Sempre temos vídeos novos aqui, ok? Bom, nesta aqui, ó, nós vamos começar pela atividade 2, porque a atividade 1 é uma atividade prática que você vai fazer com o seu professor em sala de aula, ok? Então, ó, vamos aqui para a pergunta 2, então. Use cartolina ou papelão e construa um cubo com arestas de 1 decímetro, né, que corresponde a 10 centímetros. Em seguida, faça a vedação das arestas com fita adesiva ou similar, deixando uma tampa aberta em uma das faces. Encha um vasilhame com capacidade de 1 litro de areia e despeje essa areia no interior do cubo de 1 decímetro cúbico de volume. Então, responda, né, ó, o que você verificou, né, com essa experiência. Então, antes de mais nada, ó, vamos imaginar aqui, ó, se eu faço um cubo com 10 centímetros de lado de aresta aqui, né, de 10 centímetros, aqui, e 10 centímetros, como ele fala, é 1 decímetro, então, ó, 1 decímetro, 1 decímetro, 1 decímetro. O volume dele, ó, é a multiplicação das três dimensões, que é 1 vezes 1 vezes 1. Então, o volume é igual a 1 decímetro cúbico, né? Então ele fala, né? Pega um objeto aí, por exemplo, uma garrafa que tem capacidade para 1 litro, enche ela de areia e depois despeje essa areia dentro dessa caixa cúbica aqui, né? O que vocês vão observar? Que eu encho por completo essa caixa, sem sobrar e nem faltar a areia ali. Então o que nós vemos, né? O que nós verificamos? Que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, né? Então, uma caixa com 10 centímetros de lado em formato de cubo tem capacidade, né, para 1 litro. Agora, né, na letra B, ele pergunta qual é a relação entre volume e capacidade. Mas volume e capacidade não são a mesma coisa, né? Não. Então, quando eu falo volume, se eu pego uma jarra que tem capacidade para 1 litro, ela, né, tem feita ali, por exemplo, de vidro, vai ter a alça, tudo mais ali. Então, ela é muito além do que aquele espaço onde eu coloco o líquido lá dentro, por exemplo, né? Então, quando eu falo em volume, então, volume é o espaço que o objeto ocupa, né? Então, o volume é o espaço ali que o objeto está ocupando ali, né? Agora, quando eu falo em capacidade, né? Agora, capacidade aqui é aquilo, né, que o objeto, né, pode transportar, né, ou armazenar aqui, né? Então, quando eu falo em capacidade, é aquilo que ele pode transportar ou armazenar. Então, se eu falo de uma garrafa de 1 litro, então ela tem capacidade para armazenar um líquido de um objeto. Pode ser 1 litro de água, 1 litro de refrigerante, 1 litro de suco, tanto faz ali. Agora aqui na letra C. Se 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos ali, né? Então, em 1 metro cúbico cabem quantos litros? Bom, nós vimos ali, ó, que 1 decímetro cúbico são 1000 litros. Então, 1000 decímetros cúbicos serão 1000 litros. Então, quer dizer que 1 metro cúbico, isso aqui é igual
a 1000 litros. E aí, 1 centímetro cúbico, né? São quantos mililitros, ou seja, ml? Então, 1 centímetro cúbico, isso aqui corresponde a 1 ml, 1 mililitro, né? Então, essa é a capacidade ali, ok? Agora aqui, né, na atividade 3, ele fala: em uma granja, um reservatório tem a forma de um paralelepípedo e suas dimensões são 5 metros, 4 metros e 3 metros. Então ele pergunta: quantos litros de água podem ser armazenados nesse reservatório? Então, ó, primeiro eu vou calcular o que? O volume. Então, o volume é a multiplicação das três dimensões, ó. Então, eu posso fazer aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3, ou 3 vezes 5 vezes 4, né? Como é uma multiplicação, a ordem não altera. Então, se eu faço aqui, ó, 5 vezes 4 é 20, vezes 3, e 20 vezes 3, 60. 60 o quê? Metros cúbicos. Bom, mas nós vimos no exercício anterior, ó, que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, quer dizer, 60 metros cúbicos vão ser 60.000 litros. Então, essa é a capacidade ali do reservatório, ok? Agora, aqui, atividade 4, ele fala: para comemorar o seu aniversário, Pedro foi ao mercadinho do bairro para comprar meia dúzia de garrafas, né, de 1 litro de refrigerante. Mas só havia garrafas de 237 ml e 600 ml. Então ele pergunta: quantas garrafas de cada tipo ele deve levar para ter a quantidade desejada aproximadamente? Então, pensando aqui, né, ó, ele vai comprar meia dúzia de garrafas, ou seja, 6 garrafas, né, que seriam de 1 litro. Então, ao todo, ele iria comprar 6 litros. Bom, mas nós vimos no outro exercício ali que 1 litro, né, ele corresponde a 1000 ml, porque 1 centímetro cúbico lá era 1 ml, então eu tenho que 1 litro, isso aqui é igual a 1000 ml, né? Então, 6 litros serão 6.000 ml ali. Bom, ele só tem garrafas de 600 e 237 ml. Vamos começar com as de 600 ml, ó. Então, se eu fizer aqui, ó, 600 dividido, perdão, 6.000 dividido por 600, quanto que eu vou ter aqui, ó? 600 por 600 vai dar 1. 1 vezes 600 é 600 mesmo, e não sobrou nada. Abaixo 0 por 600, 0. Então, ele pode comprar 10 garrafas de 600 ml. Ou, se ele pegar as garrafas de 237, ó, então eu vou fazer os 6.000 dividido pelo 237, ó. Então, vou pegar os 600. Então, vai dar 2 vezes. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E 2 vezes 2, 4. Então, subtraindo aqui, quanto que vai dar? Ó? 0 não tirar 4, tem que prestar aqui do 6 fica 5. 10 aqui fica 9, aqui fica 10. 10 menos 4, 6. 9 menos 7, 2. 5 menos 4, 1. Abaixo 0. 1.260 por 37, ó, 5 vezes. 5 vezes 7 dão 35, vão 3. 5 vezes 3 é 15, mais 3, 18, vai 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Então, ó, empresta aqui, fica 5. Vai 1 aqui, 10 menos 5, 5. 15 não tira 8, empresta aqui, fica 1, vai 1, 15. 15 menos 8 vai dar 7. E 1 menos 1, 0, 0. Então,
ele pediu aproximadamente, né? Ó. Então, o que nós podemos dizer aqui, né? Ó? Ele, colocando aqui a resposta aqui, ó. Então, Pedro pode levar 10 garrafas de 600 ml ou 25 garrafas de 237 ml. Então essas são as possibilidades ali, ok? Agora no exercício 5, ó, então ele fala: a água consumida em muitas cidades é cobrada de maneira apresentada na tabela a seguir. Então, ó, por faixas, né? Então o que nós vemos? Quanto menor for o consumo de água, né, o valor pago por metro cúbico é menor. Então, uma forma de incentivar as pessoas a consumirem menos água. Então, ó, como temos três valores diferentes, vamos chamar assim, ó, de nível 1, nível 2 e o nível 3. Né, ó? Então, são três níveis de cobrança ali, vamos dizer assim. Então, ele pergunta na letra A: quanto paga uma família que consome 22 metros cúbicos no mês? Então, vamos começar aqui, ó, letra A. 22 metros cúbicos quer dizer, então, no nível 1, ela vai ter consumido os 20 metros cúbicos. Como cobra 30 centavos por metro cúbico, ó, vezes 0,3 ou 0,30, tanto faz. Só que como deu 22, ó, no segundo nível ainda tem 2 metros cúbicos para ela, que aqui ela paga 75 centavos. Então vamos fazer a conta aqui, ó. Quanto que dá 20 vezes 0,3, ó? 0,3 vezes 20. Então, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 0, 0. Baixa o 0 ali. Uma casa com a vírgula, uma ali. Então, deu 6, né? Ou seja, R$6. E agora nesse aqui, ó. 0,75 vezes 2. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15, vai 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Duas casas com a vírgula, duas aqui também. Então, aqui, ó, esses 2 metros cúbicos, ela vai pagar R$1,50. Então, qual vai ser o total que ela vai pagar aqui? Vamos chamar de T de total. Vão ser os R$6 mais R$1,50. Então, o total que ela vai pagar aqui, ó, 6 mais 1,50. Opa, tirar um zero ali. 6 mais 1,50 vai dar, então, 7,50. Esse vai ser o valor pago nessa conta aqui. Aí tem a letra B agora, ó. Na letra B, ele pergunta: e a família que consome 44 metros cúbicos no mês? Então, ó, o que eu vejo? No nível 1, ela consumiu os 20 metros cúbicos, que 20 vezes 0,3, ó, já fizemos ali, deu R$6. Aí no nível 2, ela consumiu mais 20, né, ó, que deu 0,75 por metro cúbico, 75 centavos por metro cúbico. Então, fazendo aqui, ó, 0,75 vezes 20. Então, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15, vai 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. E abaixo 0. Duas casas com a vírgula, duas ali também, ó. Então, aqui, ela pagou R$15. Só que se eu somo, ó, 20 mais 20, está dando 40. Só que a família chegou em 44. Então, quer dizer, no nível 3, ó, ainda foram consumidos 4 metros cúbicos, que paga aqui 1,36. Então, ó, 1,36 vezes 4.
4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 3, 12, mais 2, 14, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Duas casas com a vírgula, duas aqui também, ó. Então, está dando 5 e 44. Então, qual vai ser o total ali, ó? Os R$6 mais os R$15 mais os 5,44. Então, ó, se eu somar ali, ó, 6 mais 15 já dá 21. R$21. Mais 5,44, ó, 4, 4, já desce a vírgula, 6, 2. Então, o total que essa família vai pagar, ó, R$26,44. Aí tem ainda a letra C. Aqui. Então, na letra C, opa. Na letra C agora aqui, ele fala, né, de uma família que consome 50 metros cúbicos. Então, nós já vimos aqui, ó, no nível 1, então essa família já consumiu 20 metros cúbicos, vezes 0,3, já vimos ali que dava R$6. No nível 2, ó, também consome 20 metros cúbicos, que é vezes os 75 centavos, né? Que já vimos ali que dá R$15. Então, 20 mais 20 já está dando 40, só que chegou em 50. Então, quer dizer, no nível 3, foram mais 10 metros cúbicos de custo de 1,36 por metro cúbico. Então, ó, multiplicar por 10, ó, é só andar uma casa com a vírgula, mas vamos fazer aqui para a gente lembrar, ó. Então, se eu faço aqui 1,36 vezes 10, ó, vai ficar 6, 3, 1, baixo 0. Duas casas com a vírgula, duas aqui também, ó. Então, 13,60. Qual vai ser o total que essa família vai pagar, ó? Os R$6 do primeiro nível, mais os R$15 no segundo nível, mais 13,60 lá do último nível ali, ó. Então, já vimos, 6 mais 15 é 21. 21 mais os 13,60 ali, né? 21 mais 13,60, o que nós vamos ter ali, ó? 0, 6, já desce a vírgula aqui, ó, 4, 3. Então, o total é de R$34,60. Fizemos ali a atividade 5. Agora, aqui na atividade 6, ele fala: em um armazém foram empilhadas 100 caixas de álcool em gel, formando um cubo de 1 metro de aresta. Então, ó, vamos imaginar assim, né, ó, um cubo. Vou imaginar aqui um cubo em que ele vai ter ali 1 metro de aresta, né? Todas as dimensões têm 1 metro. Então ele falou, foram colocadas caixinhas aqui. Então vamos imaginar uma caixinha, 2, 3, né? 4, vai indo aqui um monte de caixinha. Aqui continua as caixinhas ali, um monte de caixinha. Então, esse volume aqui dessa caixa total aqui, né? O volume é 1 vezes 1 vezes 1, que é a multiplicação das dimensões, como é 1 metro de lado. 1 vezes 1 vezes 1 é 1 mesmo, 1 metro cúbico. E ele falou que nesse 1 metro cúbico aqui, né, tiveram ali 100 caixas, né? Aí ele fala, quantas dessas caixas seriam necessárias para empilhar, para formar um cubo com 2 metros de aresta? Então, olha agora aqui. Se eu fosse fazer um cubo maior aqui, né, ó, um cubo aqui maior, fosse, então aqui um cubo maior, só que agora com 2
metros de aresta. E aí? Bom, o volume dele, ó, é a multiplicação das dimensões. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, 8 metros cúbicos. Opa! Se em 1 metro cúbico deu para colocar 100 caixas, ó, 8 metros cúbicos, continua a mesma relação. Cada metro cúbico são 100. Então, se esse valor aqui é 8, ó, ficou 8 vezes maior do que o início, então a quantidade de caixas que eu poderia ter aqui, ó, também fica 8 vezes maior. Então, 8 vezes 100, 800 caixas, né? Então, temos ali, né, que nessa caixa com 2 metros de aresta ali, nós poderemos colocar, então, 800 caixas, ok? Agora aqui na atividade 7, né, ó, ele fala, em uma loja há vários tamanhos de aquário. Qual é a capacidade de um aquário em litros, cujas dimensões são 60 centímetros, 90 centímetros e 120 centímetros, ó. Então, vamos pensar aqui, ó, o aquário aqui, né, ó. Então, vou imaginar aqui, é ele aqui, ó. Né? Então, posso falar aqui, por exemplo, que aqui é o 120 centímetros. Posso falar aqui que esse aqui é o 60 centímetros e aqui 90 centímetros, por exemplo. Então, o volume é a multiplicação das três dimensões, ó. Então, vai ser 120 vezes 60 vezes 90. Como é multiplicação, a ordem não importa ali. Então, se eu faço, ó, 120 vezes 60, o que vai dar? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2 vai dar 12, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. E abaixo 0. Então, já está dando aqui 7.200 vezes 90. Então, ó, 7.200 vezes 90. Então, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 2 vai dar 18, vão 1. 9 vezes 7, 63, mais 1, 64. E abaixo 0 ali, ó. Então, o volume deu 648 mil. O que, ó? Como as medidas estão em centímetros, centímetros cúbicos. Aí, ele quer o valor em litros. Então, tem uma relação, ó, que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Quer dizer, se eu pegar esse valor aqui, ó, e dividir por 1000, eu tenho minha resposta em litros. Bom, dividir por 1000 ali é só cortar zeros, ó. Corta esses 3 zeros com 3 zeros aqui, ó. Então, 648 por 1, 648 litros. Essa é a capacidade, então, do aquário. Agora aqui o exercício 8, ele fala, né, ó, no bloco retangular abaixo, há apenas uma camada de cubinhos com 1 centímetro cúbico cada um. Então, na letra A, qual é o seu volume? Bom, se cada cubinho tem 1 centímetro cúbico, significa que a altura aqui, ó, é de 1 centímetro. Então, o volume total eu posso fazer assim, ó, 6 vezes 6 vezes 1. Bom, 6 vezes 6, 36, vezes 1, 36 mesmo. Então, 36 centímetros cúbicos. Aí, na letra B, ó, qual é o volume do bloco retangular formado por duas, né, camadas iguais a essa? Então, se são duas camadas iguais, quer dizer, vai ter mais uma aqui, ó, com também 1 centímetro. Então, ao todo, 2 centímetros de altura. Então, eu vou ter aqui o volume é 6 vezes 6 vezes 2. 6 vezes 6, 36. Vezes 2.
36 vezes 2, ó, 2 vezes 6 é 12, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, 72 centímetros cúbicos. Aí a letra C, ó, ele pergunta quantas dessas camadas devem ser colocadas umas sobre as outras para formar um cubo. Então, para ser um cubo, todas as dimensões devem ser iguais. Então, se a base aqui é 6 centímetros, ó, tem que ter 6 centímetros de altura. Ou seja, cada camada é de 1 centímetro. Então, ele quer saber quantas camadas. Então, 6 camadas, né? E qual seria o volume desse cubo? Então, o volume é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6 vai dar 36 vezes 6. Então, ó, 36 vezes 6, o que nós temos aqui? 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Então, o volume é igual a 216 centímetros cúbicos. Fizemos aqui a atividade 8. Agora aqui, né, a última atividade de hoje, né? Por que a última? Né? Porque a atividade 10 que tem lá é uma atividade pessoal, então vai ser ali orientada pelo seu professor, ok? Então vamos aqui para a nossa última atividade. Então, na sala de aula, Laura e Felipe estavam com muitas dúvidas em relação ao volume dos paralelepípedos. Para esclarecer, o professor sugeriu montar um paralelepípedo e um cubo. Sendo assim, cada um escolheu um sólido. Laura usou cubinhos de 1 centímetro cúbico para montar um paralelepípedo com dimensões 5, 3 e 2 centímetros, né? Felipe construiu um cubo com arestas de 4 centímetros, usando cubinhos de 1 centímetro cúbico. Então, na letra A, quantos cubinhos Laura usou para montar o paralelepípedo? Então, ó, mesma coisa aqui, ó. O volume, então se eu fizer um esqueminha aqui do paralelepípedo que ela fez, ó, seria algo assim, ó. Então, por exemplo, 5 centímetros, 3 e 2 centímetros. Então, o volume é a multiplicação das três dimensões, ó. 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3 é 15, vezes 2, que dá 30 centímetros cúbicos. Como cada cubinho tinha 1 centímetro cúbico, ó, então ela usou, né? Quantos cubinhos ali? 30 cubinhos. Aí na letra B, ó, quantos cubinhos Felipe usou para construir o cubo? Então, mesma coisa, ó, eu tenho um cubo aqui. Então, no cubo todas as dimensões são iguais, que ele fala ali que são de 4 centímetros. Tá aqui, ó. Então, volume, mesma coisa, ó, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16 vezes 4. Então, vai dar quanto? Se eu fizer aqui do lado, ó, 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Então, 64 centímetros cúbicos. Também, de novo, como cada cubinho tem 1 centímetro cúbico, ele vai usar aqui 64 cubinhos. Aí na letra C ele pergunta, né, de que forma pode ser calculado o volume nos dois casos descritos? Então, o que a gente fez ali, ó? Nós, o quê? Multiplicamos todas as dimensões, olha lá, ó. Então, multipliquei o comprimento, a largura e a altura. Então, multiplico elas ali, acho o volume, tanto do paralelepípedo quanto do cubo. Bom, com isso, então, terminamos nossa aula de hoje. Se você ficou até o final aqui comigo, meu muito obrigado, né?
Sempre temos vídeos novos. Aproveita aí, se não for inscrito, inscreva-se no canal, nos acompanhe e meu muito obrigado e um grande abraço a todos.